Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 1º de janeiro de 2024, né? Graças a Deus, né? Chegamos ao ano 2024. Graças ao Altíssimo, né, irmãos? E estamos aqui dando graças a eles por ter nos conservado a nossa vida durante esse ano, o ano de 2023. Já ficou para trás, né? E agora nós estamos olhando para frente, para o ano 2024, continuando, né? E vamos continuar com a nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né, irmãos? Então, que todos nós possamos, durante esse ano de 2024, continuarmos aí, né, nessa luta, nessa caminhada, lutando contra o mal, né, nos aperfeiçoando no caminho, no entendimento, na obediência, na vigilância, na sinceridade, dando graças, louvando, né, bendizendo, orando, meditando, carregando, né, irmãos, as cargas uns dos outros, né? Todos nós temos nossas cargas, nossos defeitos, né? E por isso é que o Senhor Jesus criou a igreja, né? Para que nós tornemos os nossos fardos mais leves, né? Pela colaboração, né? Pela participação, né? Pela unidade, por estarmos juntos construindo uma unidade, né? Certo? Que a unidade a gente constrói exatamente assim, né? Procurando viver junto, embora a gente more longe, né? Certo? E não nos separando, né? Nos abandonando, né? Uns aos outros, como diz lá em Hebreus, né? Não abandonando a nossa congregação como fazem alguns, né? Então a congregação ela é feita exatamente para isso, para que nós carreguemos as cargas uns dos outros, possamos nos consolar juntos, né? Nos aperfeiçoar, né? Exercitando exatamente o amor de Cristo, né? O amor à palavra, procurando tirar as nossas diferenças, né? No entendimento, na obediência, né? Procurando tirar os ranços religiosos, né, irmãos, que nós temos na nossa mente, a religiosidade, né? A religiosidade é a coisa comum da religião, né? Coisas que a religião colocou na cabeça da gente e que a gente tem que jogar no mato, como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um rabino, né? Ele estava sendo preparado para ele, era um escriba, um rabino, né? Ele sabia tudo das escrituras, né? E as escrituras hebraicas, elas foram inspiradas pelo Altíssimo, né? Aí o que o Paulo disse? Não, eu considerei isso tudo esterco, né? Claro que foi exatamente o quê? O que ele considerou como esterco foi exatamente aquilo que foi abolido, né? Ou foi aperfeiçoado pela graça, né? Então a nossa caminhada é isso, a obediência ao Evangelho, a obediência à palavra, exige de nós, né, que a gente se torne outra criatura, né? Abandone a religiosidade,
que existe em nós, né? Pela obediência à palavra e pelo entendimento da palavra. E eu aqui vou continuar aqui, né, com os meus vídeos até a gente terminar aí o meu projeto, digamos assim, né? Que eu externei esse projeto nos primeiros vídeos lá, que está lá no playlist, né? Que playlist é o quê? É um conjunto de vídeos que fala do mesmo tema. Então lá o primeiro tema são objetivos, propósitos, né? Que eu, digamos assim, tracei para atingir com esses vídeos. E vamos continuar então aí com os vídeos, né? Estamos falando aí da boa consciência nas escrituras. Então a boa consciência nas escrituras nos livra, né? Da religiosidade, certo? Né? A igreja ela não é uma religião, né, dos homens, não é isso? Se ela for uma religião, ela é uma religião, né, criada pelo próprio Deus, pelo próprio Altíssimo e pelo Senhor Jesus Cristo, para aqueles que quiserem, né, ser participantes da divindade do Altíssimo e do Senhor Jesus, né? As outras religiões são criações dos homens, né? Então, a religiosidade é a criação dos homens, não é criação da igreja. Aí nós vamos continuar, nós estamos falando da boa consciência nas escrituras, estamos falando do pecado, né? Estamos falando especificamente agora, vamos falar aqui do pecado lá na lei, né? Tinha pecado que não tinha resgate, ou seja, a pessoa ia pagar o seu pecado pela morte, né? Então não tinha resgate. Ele ia continuar na morte, porque o pecado não causa morte, não é isso? Então, se não tem resgate, ele ia perder a sua vida, então ele ia continuar na morte. E veja que nós estamos falando de duas mortes, a morte do corpo e a morte do espírito, né? Mas nós vamos ver aqui que tem pecados que tinham resgate, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui no capítulo de Êxodo, no capítulo 30 de Êxodo, no versículo 11 até o 16, ó, está escrito o que aqui, ó? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, ó, sempre o Senhor falando a Moisés para que Moisés falasse ao povo, né? Ou seja, Moisés é o intermediário, né? É o mediador, né? Da lei, né? Entre o Pai, né? Entre Deus, né? Entre o Altíssimo e o povo. Aí ele continua lá no versículo 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Então, ó, tinha regra até para contar, né, o povo de Israel, certo? Se desobedecesse a regra, né, era um pecado que todo mundo cometia, né? Aí ele está dizendo aqui, ó, então dará o Senhor o resgate da sua alma. Isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento, né? Ao arrolamento, quer dizer, a contagem, né? A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, né? Este ciclo é o de 20 óbolos, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Então, quando houvesse a contagem, já devia fazer o resgate para que não houvesse pecado, né? Aí ele diz assim, ó, qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos acima dará a oferta ao Senhor. É o resgate. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas, né? E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Então nós estamos vendo aí, né, um resgate, certo?
de um possível pecado que poderia ser cometido exatamente ali em Israel. Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua. E paz seja com todos nós neste dia e em todo o ano de 2024.